Bora, fiel, tem muita informação nesse vídeo aqui do Corinthians nesse sabadão. Tem notícias sobre o Rodrigo Garro, sobre o Transferbel, o presidente do Talheres lá. Também tem notícias sobre renovações de Gustavo Henrique, Angileri e Jacaré. E muito mais nesse vídeo, hein? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pelo menos dentro de campo, boas notícias para o Corinthians. Yuri Alberto e Mateuzinho já treinam normalmente. E nesta sexta-feira, aqui no CT Joaquim Grava, o Corinthians abriu parte da atividade para que a imprensa pudesse acompanhar o treinamento do técnico Dorival Júnior. O que a gente pôde ver foi um treino tático em campo reduzido, com ênfase na velocidade e, claro, muita movimentação dos jogadores em campo. Também pudemos acompanhar ali um bate-papo entre o treinador e o diretor de futebol, Fabinho Soldado. Quem esteve ausente da atividade foi o volante Ranieri. No início da semana, ele teve uma lesão muscular na coxa esquerda detectada. Já iniciou o tratamento e não tem previsão de retorno. O técnico Dorival Júnior comandou esse treinamento aqui no CT Joaquim Grava, claro, sem a presença dos 5 jogadores que estão com as suas seleções na data FIFA. Mas, por outro lado, conta com o Yuri Alberto já de volta aos treinos. O jogador passou por uma cirurgia de hérnia inguinal. A previsão é que ele retornasse aos gramados entre 60 e 90 dias. Mas olha, a volta dele foi bem antes disso. Já treina normalmente 21 dias após ter passado pelo procedimento cirúrgico e está à disposição do técnico Dorival Júnior para a partida de quarta-feira, quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense na Arena Corinthians, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Em relação aos selecionáveis, o Corinthians não se preocupa com Memphis Depay. O holandês entra em campo no domingo pela seleção holandesa, então volta a tempo da partida de quarta-feira. Já em relação ao goleiro Hugo Souza, que estará com a seleção brasileira na Bolívia, o Corinthians irá fretar um voo para que ele possa voltar direto da Bolívia para São Paulo. A seleção brasileira também retorna após a partida em voo fretado, mas direto para o Rio de Janeiro. Então o Corinthians quer ganhar tempo e fazer com que o Hugo Souza esteja com a delegação na concentração já na madrugada da quarta-feira, desse dia importante nessa partida contra o Atlético Paranaense. Os outros selecionáveis, Romero, José Martínez e também o Félix Torres, entram em campo na terça-feira e o Corinthians irá avaliar como será a participação deles em suas seleções, mas esses jogadores não devem ficar à disposição para a partida contra o Atlético Paranaense. Neste sábado, a rapaziada ganha aquela folga merecida, no domingo volta aos trabalhos e na quarta-feira encara o Atlético Paranaense aí buscando uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que esta é a quarta vez que o Corinthians encara o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Nas outras 3 vezes ficou com a vaga e na quarta-feira tem a vantagem de ter vencido lá no Paraná por 1-0. E olha, tem também um pequeno tabu. Nunca perdeu para o Atlético Paranaense atuando na Arena Corinthians. Esse é o timão que se prepara para esse embate na Copa do Brasil. Já temos o Corinthians em decisão de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Informações do Timão com Luiz Fabiani. Explodiu a informação a respeito do zagueiro Murilo, ele que deixou o clube em 2023 e o Corinthians acreditava que faria um dinheiro com a revenda dele, porque o Timão, em nota oficial, informou na ocasião que tinha mantido 10% dos direitos econômicos do Murilo, ou seja, ele sendo negociado pelo valor que o Nottingham Forest pede atualmente, de 80 milhões de libras, restariam 8 milhões de libras ao Corinthians. Seria uma arrecadação importante para que o clube atinja suas metas orçamentárias deste ano. Pois bem, uma varredura nos contratos do Corinthians deu conta de que, na realidade, o clube não tem 10% dos direitos econômicos do Murilo. O Corinthians tem 10% sobre o lucro da operação, no caso envolvendo o Nottingham Forest, que comprou o Murilo por 12 milhões de euros. Considerando que fosse vender por 20 milhões de euros, teria um lucro de 8 milhões. O Corinthians teria direito a 10% desses 8. Então ainda assim vai lucrar, mas vai lucrar muito menos do que poderia. O Corinthians, na ocasião, comunicou de maneira equivocada nas notas oficiais que tinha mantido 10% dos direitos econômicos do atleta. Não só isso, hoje é dia de treino aberto do Corinthians no CT Dr. Joaquim Grava, destaque para Yuri Alberto e Mateuzinho trabalhando sem limitações. A gente vem comentando sobre essa informação no decorrer da semana. Os dois serão titulares do Corinthians no duelo contra o Atlético Paranaense na próxima quarta-feira, e aí o Dorival vai ter que quebrar a cabeça para montar esse ataque do Corinthians, porque ele voltará a ter à disposição o trio Jim, Garro, Yuri e Memphis. Só jogaram 2 vezes desde a final do Campeonato Paulista. As 2 contra o Palmeiras. Na Copa do Brasil, o Corinthians venceu os 2 confrontos. Então, pela primeira vez no trabalho, talvez o Dorival consiga ter uma sequência com os 3 à disposição. E com o Guinegão no banco mostrando serviço, fez 3 gols nos últimos 4 jogos. Também pinta como uma alternativa, mas é um Corinthians que promete se remodelar para essa próxima sequência de jogos, tendo como principal objetivo sair da luta contra o rebaixamento no Brasileirão e conquistar a Copa do Brasil, quem sabe.
Só um comentário rápido, Fabiane, sobre a situação que você falou primeiro, aí do contrato do Murilo, que o Corinthians acaba lesado nesse sentido, vai lucrar menos do que normalmente lucraria, né? Se o contrato fosse o que foi passado ao torcedor, o que foi dito anteriormente pela gestão do Duílio, repassado às próximas gestões, não é uma questão do Osmar Stabile, a gente deixa isso muito claro, mas é responsabilidade do Stabile a partir de agora revisitar todos os contratos e descobrir se existe problema ou alguma divergência nos outros contratos, né? E isso está sendo feito. Eu fiquei até... Óbvio que a gente investiga, tenta ir atrás das informações. Hoje eu mandei mensagem para uma fonte e eu falei, o Corinthians ainda tem 50% do Yuri Alberto só para garantir. E ela deu risada, falou, não, essa tá tranquilo. Mas vai saber, né, com essa sequência recente de informações. E o que me incomoda não é nem necessariamente os valores envolvidos, enfim, isso vai de cada um achar se tá certo ou não. Mas a falta de transparência, né? No caso do Pedro, o Corinthians fez uma operação de 5 milhões de euros que ninguém soube. Como Sim. que isso fica dessa forma, né? O corintiano quer saber da onde que vem 30 milhões de reais, para onde que foram esses 30 milhões de reais, enfim. São vários motivos para se questionar, né? E essa do Yuri Alberto, eu juro que eu fiquei razoavelmente preocupado. Eu fui atrás até do balanço financeiro do Corinthians, porque no balanço, por se tratar de ativos, o clube ele tem que discriminar. Não, mas muitas vezes essas coisas estão mal discriminadas no balanço, né? O Corinthians, Sim. não vou dizer que mascara, mas não informa exatamente os valores. E aí eu fui dar uma olhada nos direitos econômicos que o Corinthians tem de cada atleta. O Yuri Alberto permanece com 50 pelo menos até o final de 2024, né? Que o balanço atual diz respeito a 2024. E aí você tem outros jogadores que podem ser importantes, né? O Ranieri aqui eu tô vendo 70%, o Breno Bidon 90%, o Hugo Souza, o Corinthians tem 60%. Charles 100%. Os jogadores que o Corinthians tem 100% dos direitos, fica aí de curiosidade: Memphis Depay, José Martinez, Charles, Alex Santana, André Ramalho, tinha do Igor Coronado, Palácios, que agora tá emprestado, e só. Matheus Bidu, o Corinthians tem 20%. 20%? 20%. Tem gatilhos pra comprar mais, mas por enquanto são 20%. O Memphis você falou aí 100%, mas é aquilo, né? A hora que o Memphis quiser ir embora, vai embora. É 100% entre aspas, Sim. porque tá na cláusula do contrato. O Corinthians tem os direitos econômicos, mas no contrato de trabalho com o jogador consta que o Corinthians recebe os 100% e repassa 50% pra ele, se for uma transferência internacional. Mas, por exemplo, se o Memphis decide sair do Corinthians, por que cisão? Ele paga 5 milhões de euros. E leva embora esse 100% aí. Isso, exatamente. E 5 milhões de euros pro Memphis é tranquilo. Ele paga sem grandes problemas. Outros aqui, Pedro Raul, 80% do Corinthians. Enfim, são muitos jogadores aí, mas acho que dos principais ativos, só o Bidon que acaba tendo um valor mais significativo, né? E na base, Fabiane, já que a gente tá falando nesse assunto, o Corinthians tem porcentagens boas dos jovens? Desses que estão subindo agora, sim, na faixa de 70% a 80%. O Guinegão, o Corinthians tem 80%, renovou agora, aumentou a multa, enfim. Isso está sendo um trabalho muito cauteloso do Osmar Stabile e da diretoria de base para blindar esses jogadores, porque o Corinthians, ano passado, fez 350 milhões de reais com venda de atleta. É bastante coisa. Sim, pô. Se não tivesse feito, o déficit teria sido de 900 milhões. Então, o Corinthians precisa tratar com muito carinho sua base e a gestão Augusto Melo não tratou. Me parece, Fabiane, que vendas num mercado superfaturado, que é o do futebol brasileiro hoje, o futebol mundial hoje, melhor dizendo, são, assim, o único caminho do Corinthians pra conseguir, não vou dizer pagar a dívida, mas lidar com ela. A base é uma fábrica de ativos, né, Milhose? Sim. O valor potencial de uma base é inestimável. O Palmeiras, Sim. com 3 jogadores, fez 1 bilhão. Imagina o que seria 1 bilhão entrando no caixa do Corinthians. Se o Corinthians hoje consegue fazer isso, cara, a estratégia do Corinthians para conseguir sanar os problemas financeiros tem que passar prioritariamente pela base. Eu acho que passa pela base, pela renegociação dos naming rights do estádio. Sim. E pela renegociação da dívida tributária, que hoje é de 700 milhões de reais e é o que sufoca o Corinthians. Porque aí você tem que vender, igual você falou, 350 milhões para não pagar nem o que você deve de imposto. Exatamente. De juros. Exatamente. E a dívida só aumenta. O Corinthians vende e a dívida só aumenta. Sim. Era pra estar abaixando já. O primeiro passo pra você abaixar a dívida é você ficar um tempo com ela estagnada. Porque você manter a dívida no 0-0 significa que você pagou suas contas. Sim. Os juros vão rodando. O Corinthians ano que vem vai pagar 400 milhões de reais em juros. Ou seja, pro Corinthians manter a dívida como tá... Menos do que pagou nesse último ciclo, não? Não. Não foi? Sobe. Subiu? Aham. Sobe, se eu não me engano, foram 230 nesse ano. Então sobe pra 400. Pro Corinthians manter a dívida no 0-0, paga 400 milhões de reais. Quase meio bilhão.
É assustador, né? Então acho que o primeiro passo seria você renegociar o naming rights, porque você renegociando, você elimina uma grande parte da sua dívida, 1/3, basicamente, que seria a quitação da Arena. E ainda sobram cerca de 150 milhões de reais. A tributária, você renegocia, estabelece um número de parcelas. As dívidas cíveis e trabalhistas estão em processo de negociação no RCE. Então, a estratégia está sendo feita. É que o Corinthians não tem paz política para caminhar com esses projetos. O que está acontecendo em relação ao caso Garro? O Corinthians foi acionado na FIFA. Agora o CAS, né? O Corinthians recorreu no CAS, que é o Conselho Arbitral do Esporte, que vai dar o parecer, né, da FIFA, né, favorável ou não ao parecer da FIFA. A FIFA já deu caso ganho ao Tadieres, no valor de 32 milhões de reais. Se isso acontecer, o Corinthians toma mais um transfer ban, correto? Aí, imagina o Corinthians com 3 transfer bans, né? Mais um assunto leve, né, Marcos Wanderson? Mais um assunto leve que o Doglão põe aí na tela. O Cleverson Busato, capricha, Doglão. Os caras são muito canalha. Aí, o Corinthians, para evitar isso, foi lá, entrou em contato com o Matias Rojas, né, com os agentes, o staff dele, para tentar evitar um transfer ban envolvendo o Rojas. Só que acontece, né? No caso Garro, o Corinthians fez uma avaliação. O Corinthians pensou em entrar em contato com o presidente do Tadieres da Argentina, né, que se chama Andrés Fassi, né, ou Fassi, não sei, que sempre vive criticando o Corinthians, tá? Ó, abre aspas. Ninguém do Corinthians me ligou, a dívida deles nos prejudicou financeiramente, esportivamente, já faz quase 2 anos. Os caras estão revoltados. Ele acha que o CAS é um órgão confiável e que vai arrebentar com o Corinthians, e o Corinthians vai ter que pagar aí uma bagatela aí de 32 milhões aproximadamente, vai ser até mais com certeza, tá? Hein? É isso. Então, olha só. O Corinthians pensou o seguinte: vamos falar com o Tadieres, com o presidente lá, para tentar um acordo. O Corinthians chegou à conclusão que não vale a pena, porque na avaliação do Corinthians, o Corinthians virou uma espécie de bengala para o Tadieres. Samir, explique-se. O Tadieres é o vice-lanterna do grupo B do Campeonato Argentino, né? Tá na metade lá, a tabela já. Faz uma péssima campanha. E o presidente está jogando para a torcida. Estamos nessa situação porque, né, perdemos um grande jogador e não nos pagaram. Poderíamos, com esse dinheiro do Corinthians, ter contratado, reforçado melhor o elenco, poderíamos estar numa situação melhor. Então, por isso que o presidente, na visão do Corinthians, se vocês acham que faz sentido, vocês comentem aqui embaixo. Na visão do Corinthians, o Corinthians virou uma espécie de bengala para o presidente do Tadieres ficar dando entrevista falando mal do clube, né, como uma desculpa para a temporada ruim que o Tadieres faz, vice-lanterna, quase indo ali para a segunda divisão, né, do Campeonato Argentino, tá? Siqueira, o Douglas não está bem hoje, o Siqueira. Então, velho, a situação do Corinthians hoje é não falar com o Tadieres, tá? No caso do Tadieres, né, o Corinthians ligou o modo automático. O que tiver que ser, será. Entendeu? O que tiver que ser, será. Tá? É isso que vai acontecer no caso aí envolvendo o Tadieres
e o Corinthians. Quer dizer, resumindo, vem mais um transfer ban. Pega esse transfer ban, meu irmão. Tá? Pega esse transfer ban. Assunto de paz, vamos lá. Renovações, Gustavo Henrique, Jacaré e Anchileri. Melhorou, né? Melhorou, tá? Melhorou. Gustavo Henrique já assinou renovação por 2 anos, tá? Vai ser jogador do Corinthians até o fim de 2027. O Jacaré, 5 anos de contrato, vai até o fim de 30, né? Nós estamos em 25, vai até o fim de 30, ou metade de 30, enfim. Não sei exatamente a data, tá? Mas são 5 anos. Porque eu não sei se vai começar a contar a partir de agora, enfim, não dá, né? Termina quando, mas é aproximadamente 5 anos. E o Anchileri tá uma questão aí meio que emperrada, né? O Corinthians ofereceu 1 ano, o Anchileri pediu 2. Isso é uma informação importante, tá? Eu acho que seria uma boa o Anchileri permanecer, porque disputa a posição com o Bidu, e queira ou não, mesmo que o Bidu seja o titular, o Anchileri não deixa o Bidu ficar na zona de conforto. Senão o Bidu vai achar que é craque. Entendeu? Então, o Anchileri, né, não deixa o Bidu, tá, ficar na zona de conforto. Entendeu? Então é importante isso. Eu sou a favor da renovação de Fabrício Anchileri. Tá certo? Então a situação é essa. Sobre o Jacaré, ele não estava sendo utilizado porque faltava renovação de contrato. O Corinthians não quer ficar colocando jogadores na vitrine para depois perder os atletas. Só que eu conversei com pessoas hoje no Corinthians, e o Dorival Júnior, né, ele entende que tem muito trabalho a ser feito ainda com o Jacaré antes de começar a aproveitá-lo. Tá? Em outras palavras, né, o Jacaré talvez não esteja pronto para assumir a lateral direita ou ser o substituto assim, imediato do Mateuzinho no Corinthians ainda. Arrisco a dizer, né, que talvez o Dorival venha até improvisar de novo do que utilizar o Jacaré. Entendeu? É o que eu penso. Então, isso, finalizando com informação de Samir Carvalho aí, renovação do Anchileri, Gustavo Henrique e também do Jacaré. Cara, 2 anos com o Anchileri eu acho muito. Até porque é um jogador muito regular, né? Tem hora que, cara, na final do Paulistão, ele colocava o Estevão no bolso, né? De lá pra cá, não vem jogado muito bem, perdeu a posição pro Mateuzinho, pro Matheus Bidu, aliás, lateral esquerdo. Então, cara, 1 ano acho que tá de bom tamanho. E é um cara também que não deve receber um salário baixo, né? O Anchileri, né? Gustavo Henrique, também 1 ano, cara. 2 anos, cara, depende muito. Eu gosto do Gustavo Henrique, mas o problema dele é a velocidade, né? Mas é o nosso melhor zagueiro ali. Não dá pra confiar no André Ramalho, Félix Torres, Kaká. Então, uma renovação também seria muito bem-vinda. E o Jacaré, até agora, cara, não vi ele jogar direito. Ele jogou um pouquinho no Paulistão, mas o Dorival não tá querendo utilizar ele agora. Prefere improvisar Félix Torres ali e tal, do que utilizar o moleque. Então, vamos ver como vai ser aproveitado se renovar com o Corinthians, né? E com relação ao Garro aí, mano, se vier mais transfer do Garro, se não me engano, é 24 milhões de reais, né? Então, mais uma bomba aí pode complicar, cara. Tem o do Rojas lá de 40 milhões, cara. Se perder ponto no brasileiro vai ser complicado, cara. Porque brasileiro, um pontinho faz falta ali no final do campeonato. A gente espera, né, passar. A gente vai passar quarta-feira pro Atlético Paranaense. Vai ter só o brasileiro até o final do ano. Então, o foco total no brasileiro. Semifinal lá da Copa do Brasil só em dezembro. Então, tem tempo pra focar somente numa competição. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo, fiel. Valeu, nós.